Você chegou a assistir o jogo do Flamengo pelo Carioca? Ah, Neto, você viu a entrevista coletiva do Felipe Luiz? Tem bastante gente que acompanha lá e manda ali os questionamentos, algumas perguntas, manda algumas sugestões também para eu trazer para o vídeo aqui e comentar. Então eu vou unir um pouquinho daquilo que eu quero comentar com vocês com um pouquinho daquilo que vocês perguntaram lá na plataforma vizinha e também quero fazer uma conexão aqui com um trechinho, um recorte de um canal palmeirense aí que eu tenho assistido bastante e colocar as opiniões dele também para complementar o nosso vídeo aqui, a nossa discussão, tá bom? Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, nós tivemos as rodadas aí das competições. Para ser sincero com vocês, eu assisti os dois jogos, assisti o jogo do Flamengo, assisti o jogo do Palmeiras. As minhas impressões a respeito do jogo do Flamengo, eu acho que foi um jogo muito seguro. Tudo bem, é contra o Volta Redonda, é um time ali, né, de divisões abaixo, é um time tecnicamente limitado, tem todos esses poréns. Claro que na hora que as competições começarem mesmo, os clássicos vierem, aí a gente vai começar a ver a força de cada equipe. A gente tem o clássico com o Corinthians, que o Palmeiras vai enfrentar aí na próxima semana. Você tem também a Supercopa lá que o Flamengo vai fazer com o Botafogo. Aí você começa a ter uma régua e um parâmetro melhor para poder delinear as situações. Mas partindo do princípio é que um time grande, quando enfrenta um time tecnicamente inferior, com todo o respeito do mundo, mas um time, entre aspas, pequeno, ele tem que impor o seu ritmo, ele tem que impor o seu futebol, ele tem que sobrar em campo. Eu acho que o Flamengo fez muito bem com o Volta Redonda aquilo que um time com confiança se propõe a fazer. Porque era claro e era nítido que ao longo de todo o jogo o Flamengo teve o controle da situação. E o que eu acho mais legal, o que eu acho mais bonito em um jogo de futebol, não é só jogadas na diagonal, não é só jogadas em profundidade e em velocidade, não é só cruzamentos, né, os chuveirinhos na área, mas são as jogadas que acontecem também pelo setor central. Isso porque eu sinto que jogadas pelo setor central, ela tem um nível técnico acima das outras. Ela tem uma especificidade de seus jogadores ali na linha intermediária e na linha ofensiva que permite com que essas jogadas sejam trabalhadas de uma maneira bonita. Eu acho bonito sempre jogadas e distribuições que acontecem dentro do setor central. E eu sempre cobrei o Palmeiras para ter um know-how de jogadas maior pelo setor central. E uma das coisas que me chamaram a atenção no jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, principalmente no primeiro tempo, foi justamente essa dinamicidade. Era um time rápido em contra-ataque, era um time que estava sempre com a linha alta de pressão e era um time que construía muito bem, tanto pelos lados e pontas, como também principalmente pelo setor intermediário, fazendo boas triangulações, trabalhando boas tabelas, bons toques de bola, conseguindo distribuir espacialmente a jogada da forma como ela tem que ser. Então eu acho que o Flamengo, no jogo que fez contra o Volta Redonda, fez uma partida muito boa, muito segura de si. Segura defensivamente, tudo bem que o Volta Redonda adotou uma estratégia também de jogar com as linhas mais baixas, talvez um pouco mais recuado, fazendo uma linha a mais ali no homem do setor defensivo para ter um fôlego defensivo também e eventualmente tentar contra-ataque em velocidade, o que acabou não acontecendo. No segundo tempo, sempre existe ali uma acomodação maior do time que está à frente no placar. E no segundo tempo era o Flamengo que estava à frente do placar. Só que em nenhum momento o Flamengo deixou a peteca cair. Manteve o controle de jogo, manteve uma boa atuação, criou boas oportunidades, perdeu também boas oportunidades, mas fez tudo que estava no catálogo e no gabarito de uma equipe grande que enfrenta uma equipe pequena. Posse de bola, domínio no meio-campo, enfim, seguiu a risca, seguiu a etiqueta. Acho que foi uma equipe muito boa, com bastante velocidade e trouxe principalmente esse mix de jogadas que eu acho muito bonito, entre jogadas pelas pontas, diagonais e também jogadas pelo setor central. No Palmeiras, você observa uma limitação e uma pobreza tática. Eu acho que é esse o principal ponto que eu venho reclamando nos últimos meses da gestão técnica do Abel. Um técnico que ganha o que ele ganha. Um técnico que já conhece o elenco da forma que ele já conhece. Que já vem há muitas temporadas trabalhando no Palmeiras e que tem todo o status, né, vitorioso, o status de um grande técnico. Ele não pode simplesmente depender de apenas um jogador para armar suas jogadas. De apenas um jogador para conduzir a bola até
os espaços à frente, de apenas uma chuveirada na área ou bola parada para sair um gol. Ele tem que ter um mix e um repertório maior de jogadas táticas para poder realmente ser um combustível a mais nos momentos que o jogo não parecer tão favorável ou nos momentos que nós enfrentarmos uma equipe tecnicamente inferior, como é o caso do Novo Horizontino, com todo o respeito do mundo, mas nós termos ali potencial para segurar essa equipe, acalmar o placar, desaquecer o jogo e manter o controle e domínio e tirar um resultado positivo. Coisa que essa, obviamente, não vem acontecendo. Palmeiras tem tomado muitos tropeços para equipes grandes, mas também para equipes pequenas. E é esse ponto que me chama a atenção e me causa uma certa estranheza em um técnico que já conhece a equipe tão bem e já conhece a cartilha das competições como o Abel conhece. É por isso que eu falo para vocês, hoje o Palmeiras ele vive uma pobreza tática. E eu tenho algumas dúvidas, meus amigos, que se o elenco do Palmeiras melhorar, será que o Abel Ferreira vai ser capaz de trazer dinamicidade suficiente e esse mix e esse repertório, como por exemplo vemos hoje o Felipe Luiz aplicar no Flamengo para o Palmeiras? E me chama a atenção porque olha só o que Felipe Luiz falou na coletiva. Eu não tenho a menor dúvida que temos o melhor elenco do Flamengo. Eu falo isso pra eles. E é o que eu penso. Se esse time não jogar, a culpa é minha. Eu nunca vi o Abel assumindo a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume aqui. E sabe por que o Abel não pode assumir a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume? Se não jogar, a culpa é minha. E esse é o melhor elenco do Palmeiras. O Abel nunca bateu na mesa para falar isso. Ele bateu na mesa para falar sobre homens de caráter, sobre jogadores esforçados, personalidade forte, mas ele nunca falou sobre o elenco em si. Olha, esse é o melhor elenco do Palmeiras que nós temos. Se não jogar, a responsabilidade é minha. Ele assume a responsabilidade dele, entre aspas, nas coletivas, falando assim, hoje a responsabilidade é minha. Só que depois desse hoje a responsabilidade é minha, veio uma série de argumentos terceirizando essa responsabilidade. Campo, juiz, situações de jogo, etc. e etc. E sabe por que o Abel ele não pode bater no peito da forma que o Felipe Luiz bateu e falou? E embora nós estamos falando do Felipe Luiz, um técnico que está começando agora a sua vida profissional, fazendo uma comparação da postura frente a um técnico que já tem 10 títulos e já 4 anos de Brasil, de competições brasileiras, sabe por que ele não pode fazer isso? Porque o Abel ele não tem o melhor elenco do Palmeiras. E aí algumas pessoas vão falar assim, então a culpa é do Barros e da gestão do Palmeiras. Só que quando ele vem e defende esses, ele abraça os caras. E eu vou colocar um trechinho aí, lá do canal do Sinote, tá? Canal do Sinote palmeirense, vai os créditos aí pra ele. É um canal que eu tenho assistido, um canal que fala o preto no branco, e ele falou sobre essa situação de elenco e essa carência técnica que o Palmeiras vive hoje, em comparação com o Flamengo. Mas por que o Flamengo, Neto? Porque é um dos nossos rivais nacionais e porque, com certeza, esse ano é uma equipe que vai brigar com a gente, sim, pelo topo aí das competições. Vamos lá, que a gente já volta. Eu sempre falo, contratar jogador de 25, 26 anos para disputar a posição é um erro que não se deve cometer. E o Palmeiras fez isso várias vezes. Fez isso com a Atuesta, fez com o Tabata, com o Caio Paulista, com o Bruno Rodrigues. Todos os jogadores de 4, 5 milhões de euros que vieram para disputar a posição. Nenhum deles resolveu nada. E agora está chegando mais um volante uruguaio nessa faixa aí de 25, 26 anos, que vai custar mais 5, 6, 7 milhões de euros, sei lá, que vai vir para disputar a posição e não agrega nada. É mais um erro da diretoria do Palmeiras. Se a gente só tem 2 jogadores, talvez seriam titulares no Flamengo, que é o Rios e o Estevão, e provavelmente os 2 vão embora no meio do ano, a gente precisa contratar jogador que tenha chance de ser titular no Flamengo. Esses caras que o Palmeiras está trazendo, nenhum seria. Então a gente não vai nem se aproximar do Flamengo, principalmente quando o Estevão foi embora. Aí vocês vão ver o catado que vai virar o Palmeiras quando o Estevão e o Rios for embora. Eles estão vendo. Porque muita gente está achando assim, esse time do Palmeiras não é o time titular. Não, esse time de hoje é o time titular. Porque tirando o Estevão e o Rios, todos os outros jogadores do Palmeiras são mais ou menos a mesma coisa. Então a gestão de Leila Pereira, Anderson Barros, a conta está chegando. A conta da incompetência. A gente ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, nunca tendo o melhor time. E sempre tendo o segundo, no máximo, o terceiro orçamento. E a gente nunca tinha um grande time. A gente sempre joga com o Flamengo achando que a gente é pior. E quem não acha que o Palmeiras é pior que o Flamengo não entende de futebol. E esse daqui a pouco vai voltar a Cebolinha, vai voltar Pedro, daqui a pouco o Flamengo vai contratar mais gente.
Enfim, e o Palmeiras continua nessa de contratar jogador, nota 5,5, 6, jogador para disputar a posição. E é um erro grosseiro. Quando você tem uma base boa, você contratar jogador para disputar a posição. Só serve para tirar espaço da base e não eleva o nível do time. Bem, meus amigos, vocês viram aí basicamente o que o Sinotti falou. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. O Palmeiras precisa melhorar o seu nível técnico. Enquanto a gente continuar investindo em jogadores média 5 e 6 e dependendo do Abel para ser um motor combustível para tornar esses jogadores média 8, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar tendo derrotas que muitos torcedores, nossa, eu não acredito, mas na verdade muitos de nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Eu já sei que quando enfrentarmos o Corinthians na próxima semana, nós podemos ter um resultado ruim contra o Corinthians. Embora o jogo seja dentro do Allianz, o Corinthians vai vir com a faca no dente. Porque uma vitória em cima do Palmeiras é a reafirmação da reconstrução esportiva que está acontecendo lá. E eles têm jogadores com boas qualidades técnicas e até mesmo jogadores com boas percepções individuais para poder trazer essa vitória para eles. Então eu sei que o resultado contra o Corinthians ele pode ser negativo. Mas se eventualmente tivermos, tomara que não, um resultado negativo, vai ter muita gente que... Não acredito. Não acredito. Para com esse teatro, gente. Todos nós sabemos hoje das carências e limitações do nosso elenco. O Abel vai ter que escalar Estevão. A gente vai ter que depender de Estevão, a gente vai ter que depender de Richard Rios contra o Corinthians. E você pode ter certeza que se o Abel aprendeu alguma coisa com essa derrota pro Novo Horizontino e com esse começo de temporada muito, mas muito ruim do Palmeiras, ele vai colocar Richard Rios e Estevão porque ele sabe que a gente tem uma dependência por esses jogadores. Aí eu pergunto pra você, quando que o Palmeiras vai realmente saltar o seu elenco? Ter realmente um elenco onde o adversário olhe, entre pra jogar contra a gente e fale assim, caramba, o elenco dos caras tá forte. A gente já venceu finais contra o Flamengo, já vencemos jogos contra o Flamengo, mas a realidade é que no último ano, contra o Flamengo do Tite ainda, o Palmeiras só colheu revés. Colheu revés porque a individualidade de atletas como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, elas colocaram o Flamengo um passo à frente do Palmeiras, mesmo com os princípios técnicos do Palmeiras sendo mais, talvez, solidificados do que com os princípios técnicos do Tite. Agora, com o novo princípio técnico do Flamengo, que traz um técnico que já conhece a casa, a coisa pode complicar pra gente. Se liga no que eu tô falando, não tô falando por mal, eu tô falando por bem. É uma reflexão que nós precisamos ter, porque, meus amigos, vamos ter que ficar vigilantes esse ano se quisermos conquistar alguma coisa. Até o Campeonato Paulista pode ser um desafio pra gente. Coloca nas opiniões aí